No Centro de Treinamentos da PUC, o Internacional realizou uma atividade aberta para a imprensa e também para os torcedores, que acompanharam o retorno de alguns jogadores que estavam no departamento médico. Enquanto isso, o balanço dos estragos patrimoniais ao clube em função das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul começam a ser feitos. 35 milhões de reais em prejuízo são estimados. Além disso, imagens das dependências internas do estádio Beira-Rio foram divulgadas e elas são assustadoras. O Inter encaminha a sua nova sede, que deverá ser em Itu, no interior paulista. Um resort deverá receber a delegação colorada para o trabalho de treinamentos e jogos deverão ser mandados no estádio do Ituano. Enquanto, em outra ponta, o Inter também negocia com Couto Pereira para, quem sabe, mandar jogos na capital paranaense. É claro, a paralisação do Campeonato Brasileiro também é assunto no ambiente colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 15 de maio de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento na parte da tarde que aconteceu no Centro Esportivo da PUC. A gente pôde acompanhar essa atividade comandada pelo técnico Eduardo Cudê e pela sua comissão, que teve, obviamente, um foco ainda voltado para a recuperação física dos jogadores, um trabalho ainda um pouco regenerativo. Os jogadores, eles foram divididos em duas equipes e depois fizeram um trabalho de troca de passes, de intensidade, de movimentação, algo que é peculiar, algo que é característico do técnico Eduardo Cudê em suas atividades. Mas o grande destaque fica por conta do movimento em torno deste treinamento. A imprensa foi liberada para assistir toda a atividade e, desta forma, a torcida também foi liberada para assistir a esta atividade. Cerca de 150 torcedores estiveram no Centro Esportivo da PUC acompanhando o treinamento. Tiveram a recepção também dos jogadores que ao final foram atender a alguns torcedores. Vários abrigados na PUC, pessoas que perderam tudo na enchente e estão abrigadas no Centro Esportivo da PUC também, foram convidadas a assistir o treinamento e estiveram por lá na arquibancada do estádio, do complexo esportivo da PUC. Novidades em relação ao treino, tá? Aqueles jogadores que estavam voltando do departamento médico trabalharam normalmente. Alan Patrick, Ener Valência, Charles Arangues, esses jogadores estiveram na atividade. Wanderson e Luca correram em volta do gramado. Ainda estão nesse processo de transição de suas lesões. O Wanderson, ele teve uma lesão no tornozelo. O Luca, ele teve uma lesão muscular. Esses jogadores estão retornando gradativamente às atividades e a gente pôde observar isso lá no Centro de Treinamentos da PUC. Bom, além de toda essa movimentação do time, dos jogadores que a gente pôde ver, houve uma movimentação do clube também. E todo o clube, ele basicamente está situado lá no Complexo Esportivo da PUC, porque as dependências do estádio Beira-Rio, até do ponto de vista administrativas, elas foram muito atingidas, não há como trabalhar por lá. E a gente teve, além de conversas no bastidor, uma entrevista muito importante do vice-presidente do Internacional, Victor Grumberg. Ele era vice de administração, agora é vice-presidente do Conselho de Gestão. E o Victor Grumberg, ele deu um panorama geral a respeito das instalações do Inter e de que maneira o Inter foi atingido pela enchente. Gramado, dependências internas, parte elétrica, parte de mobiliário, tudo isso foi atingido pela enchente. Não só no CT Parque Gigante, mas principalmente no Beira-Rio. A situação que existe é que no estádio Beira-Rio a água já baixou e já é possível observar quais os reparos que precisam ser feitos, onde que precisa gastar, o que precisa comprar. Isso é possível fazer no estádio Beira-Rio. Entretanto, no CT Parque Gigante, não é possível, porque no CT Parque Gigante a água ainda está muito alta e a previsão para que essa água baixe, ela é longa, vai demorar ainda um certo tempo, para que o Inter também tenha noção de qual o tamanho do prejuízo que teve. Mas alguns prazos foram dados, tá? O Inter estipula que para o Beira-Rio voltar a funcionar em uma partida se demore cerca de 60 dias. Para plantar, por exemplo, a grama de inverno, que foi toda perdida em função dessa enchente,
também para reconstruir mobiliário, parte elétrica, reformas, algo em torno de no mínimo 60 dias é o que o Inter vai precisar para poder voltar a mandar jogos no estádio Beira-Rio, essa é a expectativa. Para o CT Parque Gigante, a situação é ainda mais complexa. Se fala de algo em torno de 120 dias de paralisação do CT Parque Gigante para que o Inter possa voltar a utilizar as instalações por lá. A Alvorada é uma situação bem mais tranquila do que o CT Parque Gigante, por exemplo. As instalações de Alvorada não foram tão atingidas. Então, assim, para voltar a treinar no CT Parque Gigante, 4 meses. Para o Beira-Rio, 2 meses. Essa é a previsão inicial. Inclusive, um valor foi citado de prejuízo que o Inter deve ter nessa brincadeira toda. Algo em torno de 35 milhões de reais. É o que o Inter deve ter de prejuízo em relação a perdas patrimoniais, em relação também a custos que vai ter para jogar fora, porque vai ter que ir para outra sede, vai ter que viajar, e isso tudo demanda um certo custo. Existe inclusive uma bronca do Internacional de que Grêmio e Inter e Juventude vão ter que tirar do seu bolso, e a CBF não deu nenhuma ajuda até agora, e poderia dar, e de fato poderia dar. Mas 35 milhões de reais de prejuízo calculado pelo Internacional neste momento. Inclusive o Inter liberou algumas imagens que são absolutamente chocantes do interior do estádio Beira-Rio. A zona mista, por exemplo, absolutamente destruída. A sala de imprensa, o vestiário completamente inundado, as dependências externas ali de pátio do Beira-Rio completamente tomadas pela água, os bancos de reserva que foram arrastados pela enxurrada em direção ao gramado. Cenas aterrorizantes de como ficou o estádio Beira-Rio em função de toda essa enchente. O Inter conseguiu salvar alguma coisa de equipamentos que foram colocados no Beira-Rio, subiram, foram colocados em partes mais altas, equipamentos de fisiologia, por exemplo, de preparação física, equipamentos de academia ficaram absolutamente submersos, mas existe um seguro no Beira-Rio. E esta apólice já está sendo avaliada pelo Internacional, junto também a Brio, que vai ter que arcar com parte deste prejuízo. São situações que o Inter está trabalhando no bastidor em função de toda essa tragédia que enfim, está abatendo o Rio Grande do Sul, e o Inter também foi impactado e começa agora a ter uma noção do tamanho do impacto que teve em função de tudo isso, tá? Vamos para o próximo ponto, que é importante. O Inter já está definindo o seu local de sede, tá? Para sair do Rio Grande do Sul, para poder treinar e mandar jogos. E o Inter deve ir para Itu. No interior de Itu existe um resort que inclusive foi utilizado pela seleção japonesa na Copa do Mundo de 2014, e esse resort ofereceu suas instalações para o Internacional, e o Inter deve se mudar para Itu a partir da próxima semana. Isso deve ser anunciado nos próximos dias, o Inter está ajustando os últimos detalhes, mas os treinamentos devem acontecer em Itu. E dessa forma, os jogos podem ser mandados no estádio Novelli Júnior, que é o estádio do Ituano, que fica em Itu. Itu é muito bom porque as instalações de estruturas de campo, de tudo, são absolutamente perfeitas, mas, além disso, é uma cidade que fica muito perto do aeroporto de Viracopos, que é um dos principais aeroportos do país, fica em Campinas. Então, é uma sede muito boa para o Internacional estar do ponto de vista de logística e estrutura. Em Santa Catarina, o Inter teve dificuldades para encontrar estádios homologados, com estrutura de treinamento, com estrutura também de aeroporto. Mas o Inter não garante, primeiro, que vai ficar em Itu, isso está sendo definido, mas está quase 100% fechado, mas não garante que vai ficar o tempo todo lá, tá? Inclusive existem conversas com o Couto Pereira, em Curitiba, para que o Inter possa mandar alguns jogos no Couto Pereira. E aí o que pode acontecer é o Inter realizar uma intertemporada lá em Itu e depois descer para algum lugar, Curitiba, Santa Catarina, para mandar os seus jogos, a exemplo, por exemplo, do que o Grêmio está fazendo. Mas essa intertemporada deve acontecer em Itu e o Inter deve embarcar na próxima semana para a cidade do interior de São Paulo. Por último, para fechar, teve a notícia da suspensão das 2 rodadas do Campeonato Brasileiro pela CBF, tá? Eu gravei um vídeo sobre isso, trazendo essa informação que aconteceu no início da noite desta quarta-feira. A CBF, enfim, se sensibilizou em função de tudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, em função dos pedidos de 15 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Só Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Bragantino não se manifestaram a favor de uma paralisação do Campeonato Brasileiro. E com isso a CBF, enfim, paralisou. 7ª e 8ª rodada suspensas. Reunião agora no próximo dia 27 com todos os clubes para definir o que será feito. Se começa da 7ª rodada ou a 7ª e 8ª rodada fica para depois, quando que essas rodadas vão ser jogadas, data FIFA vai ser utilizada, se mexe
no dispositivo de intervalo entre as partidas para poder fazer uma partida mais em cima da outra. Isso tudo vai ser debatido no Congresso Técnico do dia 27 de maio com todos os clubes do futebol brasileiro. Por último, gente, pedir para vocês doarem. O QR Code ele tá aqui, a campanha do Debate Raiz que já atingiu R$530 mil em doações, que vão direto para pessoas atingidas pela enchente. É com a câmera do teu celular, tá? Vai no QR Code aqui, que tu vai direto para um link, tu coloca o teu nome, o valor que tu quer doar e uma mensagem. E essa mensagem vai cair pra gente, o valor vai cair também para que a gente possa destinar para as pessoas atingidas pela enchente. Tudo isso em nome de KTO.com, a rainha deste espaço. Te inscreve lá, KTO.com, dá uma brincada para desopilar também, com o cupom A Dupla, tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!